Olá pessoal e bem-vindos ao segundo episódio da Terça de Casa! E hoje eu vim aqui dar pra vocês uma dica que foi sugerida por uma das minhas seguidoras querida, que já é minha amiga, a Peti Ferrari. Peti Ferrari, Peti, eu chamava de Peti, mas é Peti. Aqui ela também tem um canal e aqui embaixo tá o canal dela, caso vocês queiram conhecer. E a dica é sobre tapetes. Então, como usar os tapetes, aonde utilizar eles, as cores, os materiais. Eu sei que bastante gente tem dúvida com isso e também, às vezes, coloca errado, sem saber, né, claro. Mas hoje eu vou mostrar para vocês como utilizar o tapete em cada cômodo da sua casa. A maneira certa, o tamanho certo e uma forma que não vai atrapalhar vocês na circulação e nem na decoração do cômodo de vocês. Mas antes de qualquer coisa, o principal que vocês têm que saber sobre tapete é que eles devem aquecer a casa de vocês, dar uma sensação de aconchego, demarcar os ambientes e colorir o cômodo. Tá, então deixa eu explicar para vocês como é que vai funcionar aqui. Eu tô aqui com o iPad e uma caneta. Eu vou desenhar aqui no iPad, vou mostrar algumas imagens para vocês de exemplos desses ambientes e como utilizar o tapete nesses ambientes. Então eu vou desenhar nessas imagens aqui, então eu vou estar numa imagenzinha aqui embaixo, bem pequenininha, e vocês vão estar vendo a imagem que eu vou estar desenhando grande aqui em cima, ó, como já deve estar. Então eu vou desenhar, normalmente eu vou estar com a cabeça baixa, provavelmente, porque eu vou estar desenhando e vocês vão ver aqui na imagem, ó, o que eu vou mostrar para vocês, tá? Então vamos começar pelo banheiro. Então, como é que vocês vão utilizar o banheiro, o tapete no banheiro de vocês? Nem sempre a gente gosta de utilizar tapete, mas para quem gosta e tem essa dúvida de como utilizar o tapete no banheiro, é o seguinte: o tapete do banheiro, ele deve cobrir a maior área de circulação do seu banheiro. Um tapete, uma peça única, uma peça inteira, não dividido em partes. Então, aqui, como tá nessa foto, ó, ele é uma peça inteira que cobre tanto a frente da pia como a frente do vaso sanitário, né? Então, ele é uma peça inteira, ele não é dividido, ó. Ele é uma peça inteira, tá? Então, o que a gente não deve fazer é colocar um tapetinho na frente da pia e outro tapetinho na frente do vaso. A gente não faz mais isso, tá? É um pouquinho antigo. Então, a gente não usa mais dessa forma, tá? A forma certa é você usar. Muita gente chama de passadeira, é aquele tapete inteiro, né? Então, dependendo do tamanho do seu banheiro, é claro, você escolhe um tapete que caiba aí nesse tamanho e que cubra a parte da frente da pia até a frente do vaso sanitário. Também pode vir desde a frente do box, tá? Então, essa é a intenção, um tapete inteiro. E agora tem algumas outras imagens de exemplos de como usar o tapete no banheiro de vocês. Uma outra dica importante, gente, é que ele seja de um material sintético e lavável, porque a gente sempre derruba alguma coisa no banheiro e é um ambiente úmido, né? Então, para lavar, tem que ser um tapete lavável. Nessa foto, vocês estão vendo, ele também é um tapete inteiro, né? Então, ele passa na frente da pia e ele começa lá no box e ele passa pela frente das duas pias que tem ali e provavelmente também vai até o vaso sanitário, que a gente não consegue ver. Mas como vocês podem ver, é uma peça inteira. Já nessa outra foto, vocês podem ver, ele é um pouquinho mais curto, ele não vem até a frente da pia, mas ele também é uma peça grande, né? E ele é uma peça inteira, ele fica ali só na frente da banheira, porque esse banheiro é chique, ele tem banheira. Então, ele fica só ali na frente da banheira mesmo. Agora o cômodo é o closet. Então, vocês estão vendo aí na imagem, esse é um closet. Bom, qual é a dica para o closet? É que, como é um lugar onde a gente caminha muito descalço, a ideia é você cobrir todo o piso. E que, de preferência, seja um tapete macio ao toque, né? Porque você vai estar ali descalço e tal, então, que ele seja macio. Aqui, como vocês estão vendo nessa imagem, ó, uma dica também bem importante é que vocês tomem cuidado para, se caso o closet de vocês tiverem portas, para que esse tapete não atrapalhe na abertura dele, né? Então, que ele cubra todo o piso, mas que tome cuidado no tamanho quanto à abertura das portas. E aqui, ó, ele cobre todo o piso desse closet, né? Então, não importa onde você vá lá escolher os sapatos ou escolher as roupas, tanto faz aonde você vá, toda a área é coberta por tapete.
Então essa é a dica, cubra todo o seu closet. Então aqui são outras imagens com exemplos de como usar o tapete no closet, né? Então aqui é uma outra foto onde também o piso é todo coberto por carpê. E também não tem portas, né? E já nessa outra imagem, toda coloridinha, que lindo esse closet, né, gente? Com esse banquinho rosa e esse gatinho, dá vontade de apertar. Mas o chão, que é o importante, é também todo coberto, olha só. Ele também tem um tapetinho ali de oncinha que cobre todo o piso. Então, é para aquecer os nossos pezinhos. E essa última também, que já é um closet mais chique, né, gente? Olha lá o lustre. E ele também é todo coberto. Eu trouxe algumas imagens para vocês verem bem como a maioria dos closets seguem, né, essa dica, que é todo o piso ser coberto por tapete, para ter esse cômodo na hora de a gente entrar descalço nesse ambiente. E o próximo cômodo é a cozinha. Então essa imagem linda aí da cozinha. Por que usar tapete na cozinha? O tapete na cozinha, gente, ele é indicado para evitar os escorregões na cozinha e também para dar um pouquinho de personalidade caso a sua cozinha seja de revestimento liso, como o porcelanato ou a cerâmica. Então, para dar um pouco de cor para a cozinha, né? E a dica dela é que esse tapete seja também um estilo passadeira, que ele passe uma peça inteira, como lá no banheiro, ele seja uma peça inteira e passe tanto pela frente da pia, então essa aqui é a pia, ó, e também pela frente do fogão. Então ele é uma peça que passa inteirinha pela frente da pia e do fogão. Aí você calcula aí na sua casa onde fica a sua pia e também o seu fogão, para que esse tapete passe pela frente dos dois. Essa é a dica da cozinha. E essa é uma outra foto para mostrar como exemplo para vocês do tapete na cozinha. Então ele vem desde lá do fogão, ó. E aqui não dá para ver a pia, mas ele tá um pouco mais aqui para frente. Então ele deve vir até a frente da pia também. E esse outro exemplo do tapete, ele fica um pouquinho mais afastado, né, ali dos móveis. Mas ele passa também tanto em frente, aqui a gente não consegue ver o fogão, só a pia. Então o fogão também deve estar um pouquinho mais para cá, ele tá partindo desde lá do comecinho e vem passando pela frente da pia e também provavelmente deve passar aqui pela frente do fogão. Mas uma coisa que vocês podem perceber como uma característica que aparece em todas essas imagens é o tapete estilo passadeira que eu falei para vocês. Então ele é compridinho, estreitinho e passa pela frente desses dois lugares que eu mostrei. E o próximo cômodo é o que a gente mais usa tapete, que é no quarto. Então, no quarto a dica também é bem simples, não tem erro. É só você pegar um tapete, medir a sua cama e escolher um tapete que, de preferência, seja macio, primeiramente, né, ao toque, porque é o nosso cantinho do aconchego, então é o lugar onde a gente descansa e que, de preferência, seja agradável aos nossos queridos pés cansados do dia a dia. Então, esse tapete tem que ser macio. Então, você vai medir a sua cama e que ela passe 70 centímetros, pelo menos, de cada lado da sua cama. Então, aqui na imagem, gente, ó, esse tapete ele é um pouquinho maior, né? Mas que ele seja pelo menos 70 centímetros passando de cada lado. Esse aqui, como vocês podem ver, ele avança um pouco mais. Eu passei por cima do cachorrinho, gente. Dozinha. E daí, aqui, ele avança tanto nessa parte da cama como dessa. Ele tem que passar 70 centímetros de todos os lados. E não se preocupe em envolver o criado mudo, não. Ele pode passar rente à frente dele, ou também ele pode passar 15 centímetros de distância desse criado mudo. Então, você pode partir, tem o seu criado mudo, escolha, meça 15 centímetros, parte dele para frente. Né? E as laterais sempre 70, pelo menos 70, gente. Pode ser um pouco maior, caso o seu quarto seja bem grande, tem espaço para isso, pode avançar 1 metro aí para as laterais, né? Mas que de preferência seja 70 centímetros para cobrir esse espaço delimitar o teu quarto. E aqui tem outras imagens para ilustrar para vocês o que eu tô falando. Então aqui no quarto, ó, como eu falei para vocês, tá vendo ali no cantinho aqui da cadeira que aparece o criado mudo com a abajur em cima? Então esse não parte debaixo dele, ó, ele tem 15 centímetros e começa o tapete. E como eu falei para vocês, ele tem pelo menos 70 centímetros de cada lado da cama. E ele parece ser bem macio esse tapete, gente.
Já nessa outra imagem também tem essa regrinha. Nas laterais ele vai um pouquinho mais, ó, ele avança um pouco mais do que 70 centímetros. Aqui no fundo eu acho que ele tem um pouco igual também, mas ele tem um baú ali, né? Então ele acaba cobrindo um pouco mais do tapete. E lá não dá pra ver muito bem, mas ele vai um pouquinho abaixo do criado mudo. Então ele vai um pouco abaixo do criado mudo e parte pra frente da cama. Então é isso. E agora o cômodo é a sala de jantar. Então tá aqui a imagem da sala de jantar que eu vou mostrar de exemplo pra vocês. E as duas principais funções do tapete na sala de jantar, gente, uma é criar uma moldura para a mesa de jantar e a segunda é facilitar na movimentação das cadeiras. Então, olha ali na imagem, de preferência que esse tapete ultrapasse de 70, vou desenhar aqui para vocês, 70 a 1 metro do tamanho do tampo da mesa de jantar de vocês. Então, vocês vão lá, antes de comprar o tapete, meçam a mesa de jantar de vocês, vejam se ela tem 1 metro por 1 metro, digamos. Então, se a sua mesa tem 1 metro por 1 metro, esse seu tapete tem que ter 2,40 por 2,40. Vocês estão me entendendo? Então, ó, deixa eu explicar aqui. O tampo da mesa de vocês tá aqui. Vocês têm que calcular pelo menos 70 centímetros de cada lado. Mesmo, isso também é para comprar. Quando vocês forem abrir a cadeira e ela ser utilizada, ela também tem que estar em cima desse tapete. Então, para facilitar a abertura dela, ele tem que passar aí pelo menos 70 centímetros de cada lado. E aqui tem outra imagem para mostrar para vocês como o tapete, ele faz isso, né? Ele passa pelo menos 70 centímetros do tampo da mesa de jantar. E assim, se vocês tiverem a sala de jantar integrada com a sala de TV, não precisa se preocupar em combinar com o tapete, tá, gente? Ele pode ter cor diferente, estampa, textura diferente, não tem problema nenhum. Vocês não precisam se preocupar em combinar eles podem ser completamente diferentes. E que de preferência esse tapete também seja lavável e seja bem resistente, porque ele vai ser lavado com frequência, né? Porque tá ali embaixo da mesa de jantar, imagina, com muita facilidade pode cair qualquer alimento também. Então que de preferência ele seja de pura lã ou 100% nylon, para facilitar aí na hora dessa lavagem, que seja resistente. E essa outra também é a mesma coisa, né? A gente pode ver bem ali o espaço que tem para quando for abrir a cadeira e se sentar, o tapete ainda vai estar ali embaixo dessa cadeira, sem o pé acabar fugindo para fora e tendo a dificuldade de fechar a cadeira depois, né? Então, por isso a importância dele ter todo esse tamanho para poder abrir a cadeira com facilidade e não ter o tapete grudando no pé. E agora o cômodo é a sala de TV, que também é um lugar onde praticamente todo mundo usa tapete, né, gente? Então, aqui nessa sala de TV, uma coisa bem importante para a sala de TV, gente, são duas coisas. O conforto, né? Então ele também tem que ser um tapete confortável, porque a maioria do tempo, quando você passa de repente final de semana na sua casa, vai ser na sala. Então esse tapete tem que ser um tapete confortável e a acústica. Então, o que define essas duas coisas? É o material do tapete. Então o tapete ele tem que ser de preferência um material sintético e que o fio desse tapete, ou seja, a altura daqueles pelinhos que ficam no tapete, seja entre 10 a 15 milímetros de altura. Então, isso influencia bastante na acústica do ambiente. Então, se você tem um home theater e todas essas aparelhagens de som para não ecoar e passar para os outros ambientes, é bastante importante que esse tapete seja com essa altura do fio, porque ajuda bastante nisso. E então aqui nessa imagem que eu tô mostrando pra vocês, é uma sala bem grande, de repente a sua sala não tem esse tamanho todo, não tem problema, segue a mesma regra, tá, gente? Então aqui o tapete, ó, o que é a dica do tapete da sala? Que, de preferência, ele passe por debaixo do sofá. Ou ele não precisa avançar por toda a profundidade do sofá, ele pode só passar por debaixo dos pezinhos do sofá, aqui, ó. Por que isso? Para o tapete não ficar fugindo. Então, você quando caminhar ali pelo tapete, para ele não sair e não dobrar, essas coisas. Então, o pezinho do sofá segura o tapete.
Os móveis da lateral, você pode passar por debaixo deles ou não, fica a critério de você. Então, se você tiver alguma poltrona na lateral, um puff, alguma coisa, você pode avançar por debaixo dele. Por exemplo, aqui nessa foto, ó, tem um puff ali e o tapete passa por debaixo dele. E aqui eu não consigo ver muito bem porque tá atrás de uma mesa de centro, mas eu acho que esse outro puff aqui fica pelo menos um pedacinho embaixo, passando por debaixo desse puff. E a outra coisa bem importante para o tapete da sala é que você deixe pelo menos um pedacinho entre o home e o tapete sem tapete, porque é bem importante para quando uma pessoa, uma visita, chegar na sua casa e estiver com sapatos ainda, não tiver tirado o sapato, para ela poder passar por aqui. E que nem nessa imagem, por exemplo, chegar até essa mesa sem passar por cima do tapete e sujar todo o seu tapete, que muitas vezes, às vezes é branco, sei lá, e a pessoa tá com o pé sujo, vai acabar sujando o tapete, é um saquinho para limpar, né? Então, é importante ter esse espaço aqui, ó, de circulação, para a pessoa poder circular por aqui de sapato, ou até mesmo você, se quiser ficar de sapato, não quiser tirar o sapato, mas quiser chegar até essa mesa, ou vir até aqui, ir na sacada, sentar nesse puff, mas não queira colocar o pé sujo no tapete, poder passar aqui sem problema nenhum. Então, esse espaço aqui é importante e que o tapete fique embaixo do pezinho do sofá, pelo menos, tá? E o restante dos móveis da lateral você escolhe, passa por baixo ou não. E nessa outra imagem que também mostra uma sala, a gente consegue ver bastante cor, essa sala bem bonita, né, gente? Esse tapete também, essa estampa toda geométrica, bem legal. E, ó a louca aí falando das cores e das coisas quando é pra falar do tapete. Mas então o tapete passa ali bem rente à lareira, ó. E daí ele avança, eu não consigo ver, mas eu acho que ele avança ali, pra passar, né? Embaixo dos pezinhos do sofá. E vem aqui também por debaixo dos puffs, que fica ali e tal. Então dá pra ver que ele ocupa uma área bem grande dessa sala. Já nessa outra foto, vocês podem ver ali, como eu falei, ó, o tapete não vai até o fundo do sofá, ele vai só até ali embaixo do pezinho do sofá e daí vem pra frente. O móvel que tá do lado do sofá, por exemplo, ó, aquela mesinha ali de canto, ela não tá com o tapete embaixo, então fica a critério de vocês, como eu falei, pode passar por baixo ou não. Já a cadeira que tá aqui na ponta da foto, tá um pedacinho da cadeira em cima do sofá e os outros dois pés para fora, não tem problema nenhum. Os móveis que estão ao redor do sofá pode ficar assim com um pouco dentro do tapete, um pouco fora, ou todo dentro, não tem problema. E essa outra foto também bem colorida, bem linda, o tapete também fica só ali embaixo do pezinho do sofá. Como falei para vocês, tem uma mesa de centro bem grande e a mesinha da lateral, um pedaço dela tá em cima do tapete e o outro pedaço não. Então segue essa regra aí para sala de TV. E o nosso último cômodo é a varanda, ou terraço, ou sacada, o que você tem aí na sua casa. Normalmente é em apartamento, né? Não casa, mas se você tiver uma varandinha aí na sua casa também pode seguir essa regra. Então essa sacada aqui, a gente pode ver, ela é bem pequenininha, mas não deixa de ser bonita, né, gente? Olha só a decoração, tem bastante coisa, então o importante é que você tenha criatividade na hora de decorar. E na sacada não tem muita regra, então o que eu indico, o que eu gosto, é que o tapete cubra toda a sacada, para um conforto maior. Assim, quando você divide muito o tapete, ele acaba criando um certo obstáculo, né, na circulação, porque você pode tropeçar, você pode dobrar ele, e como a área já é pequena, fica legal se ele for numa peça inteira, então você tem facilidade na hora de caminhar por ali, para sentar num banquinho, ir para o sofá, sem correr risco de tropeçar ou dobrar o tapete, alguma coisa assim, entendeu? Então eu indico que o tapete seja uma peça inteira, ele não precisa ir até o final ali, então é mais na área de circulação mesmo, ele não precisa ir por debaixo do móvel que esteja lá no canto, por exemplo, ali, aqui onde tem esse banquinho, ó, ele não tá indo lá para debaixo do banco. Então não precisa, porque você não vai circular ali embaixo do banco, né? Então aqui até onde você vai para chegar no banquinho tem o tapete e daí para cá onde tem o banquinho, as poltroninhas ali e a mesinha também tem o tapete. E ele deve vir mais para cá também, né? Mas a gente não consegue ver aqui nessa imagem. Então eu indico que o tapete cubra toda a área de circulação da sua sacada, área, terraço, o que você tiver aí na área externa. Essa outra imagem a gente consegue ver que é uma sacada de uma casa bem fofinha. Então ali segue a ideia que eu disse para vocês de usar o tapete cobrindo toda a área. Então ela tá indo ali até
os caixotes de feira. Os caixotes de feira estão sendo utilizados como um banquinho ali, né, com almofadas e um cobertorzinho. Então, o tapete vai até ela e para ali, né, ele não precisa ir por baixo deles. E daí deve vir pra cá também, devem ter outras coisas, mas a gente não consegue ver. Mas a ideia é mostrar que ele cobre toda essa área ali que a gente consegue ver da sacada. E já nesse outro é uma sacada com cores mais neutras e tal, e a regra do tapete segue a mesma, que eu falei pra vocês também. Vai até lá, vai até a extremidade ali da grade, né, que acaba a sacada, e segue um pouquinho até mais embaixo do banco. Então, eu acho legal que o tapete cubra a maior parte da área de circulação da sua sacada e área externa. Então é isso, pessoal. Estou eu aqui de volta, de corpo inteiro. Agora vocês não conseguem ver todo mundo. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, vocês viram, eu segui a sugestão de uma das minhas seguidoras. E você pode ser o próximo também. Então, continua dando sugestões para o próximo vídeo de terça-feira aqui nos comentários. Escreva o que você quer ver, o que você tem curiosidade, o que você tem dúvidas na sua casa. Você quer fazer aquela coisa e daí não sabe como fazer? Deixa aqui no comentário uma sugestão que eu explico aqui para vocês como fazer. Pesquiso certinho e trago para vocês com as dicas mais legais que eu achar. Então, se vocês gostaram, curtam o vídeo aqui embaixo. Compartilhem com os amigos de vocês. Se você tem aquele amigo que você já foi lá na casa dele, viu que tem um tapetinho lá que não segue as minhas dicas, manda um vídeo pra ele, dá uma indiretinha lá pra ele colocar o tapete certo. Mas falando sério, compartilhem com os amigos de vocês, é uma curiosidade que bastante gente tem e que muitas vezes não acha na internet todas as dicas que eu falei, porque eu pesquisei bastante para passar essa informação para vocês. Então compartilhem o vídeo para tirar essa dúvida de todo mundo. E é isso, também se inscrevam no canal para acompanhar todas as novidades, assistam meus últimos 2 vídeos, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais e até a próxima. Um beijão!